Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos continuar a nossa correção das listas de exercício. Vamos fazer a correção da lista de exercício 2, primeira questão. Vamos lá. Então, nessa lista de exercícios, nós temos a primeira questão. O capital de R$120 mil foi aplicado em um banco por um mês. A taxa de juros compostos dessa aplicação foi 1% ao mês. Decorrido esse primeiro mês, o montante da primeira aplicação foi resgatado e aplicado em um outro banco por 7 meses no sistema de juros simples. A taxa de juros dessa segunda aplicação foi de 2,5% ao mês. Qual foi o montante obtido ao final dessa segunda aplicação? Então, note que nessa questão nós temos duas operações diferentes. Então, vamos falar delas. Então, eu tenho um capital original, que é no valor de R$120 mil. Então, esse aqui é o valor do capital inicial. Foi inicialmente aplicado em um banco por um mês. Então, eu tinha primeira operação 1, eu tinha um capital que foi aplicado e chegou em um montante. Então, eu vou dividir as operações aqui em duas partes, tá? Qual era o capital dessa primeira operação? R$120 mil. O tempo dessa operação foi de um mês. Está aqui, um mês. A taxa de juros compostos, então essa operação foi juros compostos, e com uma taxa de 1% ao mês. 1% ao mês. Beleza. Aí eu vou chegar no montante. Qual é esse montante? Montante a gente pode calcular se é juros compostos com base em qual equação? A gente vai ver agora. Aqui, a gente consegue calcular usando a expressão que a gente já viu em questões anteriores. Montante é igual a capital vezes 1 mais i elevado ao tempo. Isso porque nós estamos falando de uma questão de juros compostos. Tenho todos os valores? Tenho. Então, vamos lá. Montante é o que eu quero descobrir. Mantenho como M. Capital, ele passou para mim aqui o valor 120 mil, vezes 1 mais a taxa. A taxa é de quanto? 1%. Então, é 1%, elevado ao tempo. Quanto é o tempo da minha operação? Um mês. Então, é elevado a 1 mesmo. Então, meu montante ele vai ser igual aos 120 mil multiplicado por 1 mais 1 dividido por 100, 0,01 elevado a primeira. Ou seja, o montante é 120 mil vezes este valor aqui, 1 mais 1,01 é 1,01. Elevado à primeira, 1,01. Então, o 120 mil é multiplicado pelo 1,01. Se eu fizer 120 mil multiplicado por 1,01, eu vou ter 121.200. Então, percebam, no final da primeira operação, o valor que eu chego é 121.200. Legal, só que aí o que ele fala? Que esse montante de 121.200, ele foi, da primeira aplicação, foi resgatado e foi aplicado em um outro banco. Então, aí nós temos uma segunda operação, uma operação 2, onde eu vou ter também, sempre eu tenho em qualquer operação, um capital que vai levar a um montante. Mas qual é o capital dessa minha segunda operação? É o que eu obtive na primeira, ou seja, os 121.200 que eu obtive no final da minha primeira operação. Então, vamos continuar lendo. O montante foi resgatado e aplicado
em outro banco. Isso aqui indica a minha operação 2. Por 7 meses. Então, o tempo da minha operação é de 7 meses. No sistema de juros simples. Então, nessa operação é juros simples. A taxa de juros dessa segunda aplicação, 2,5% ao mês. Está aqui o dado. Qual o montante obtido ao final da segunda aplicação? Bom, na segunda parte a gente pode fazer duas formas. Ou a gente faz direto o cálculo com montante, já direto, ou a gente faz juro é igual a CIT, chega nos juros e aí o montante é capital mais juros. Eu prefiro usar juro igual a CIT, que é mais fácil de vocês calcularem. Então, para essa operação, até porque a gente sabe, né, que se eu fizer aqui, ó, o capital mais os juros que eu vou ter, vai ser equivalente ao montante, tá? Então, vamos usar nessa aqui, por ser juros simples, eu vou já usar a expressão juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma coisa importante que eu não falei na primeira, que vale a pena a gente retomar, ó. Eu joguei aqui, ó, tempo, 1 mês, taxa, 1% ao mês. Por isso que eu pude substituir na expressão da primeira operação. Taxa e tempo sempre na mesma base. Aqui a gente vai fazer esse exercício. Então, vamos lá. Juros, eu vou descobrir, é igual ao capital, que é o da minha operação 121.200, vezes taxa e tempo estão na mesma base. Vamos dar uma olhada. Tempo em meses, taxa em meses. Beleza, podemos seguir. Vezes a taxa é 2,5%, vezes o tempo, 7 meses. Então, a gente multiplica tudo em cima. Então, 121.200 vezes 2,5 vezes 7 vai dar 2.121.000. Tudo isso dividido por 100. Então, se eu fizer isso dividido por 100, eu vou ter 21.210. Eu vou ter R$21.210 de juros. Beleza? Vou fazer só uma continha aqui. Mas é isso mesmo. A gente vai ter R$21.210 de juros. Muito bem. Se eu tenho essa expressão, eu sei o valor dos juros, eu consigo calcular o valor de quem? O valor que ele quer saber, que é o valor do montante. Por quê? Porque como a gente escreveu ali em cima em vermelho, a gente sabe que o montante ele sempre é igual ao capital mais os juros da minha aplicação. Então, o montante vai ser igual a quanto? O valor do capital, 121.200, mais os juros que eu acabei de calcular, 21.210. Então, se eu faço 121.200 mais 21.210, eu chego no valor de R$142.410. Esse é o montante final dessa operação aqui, ó, 142.410. Note, é uma situação em que eu tenho duas operações, uma seguida da outra. Pego a primeira, aplico por um mês, parti de 120.000, cheguei em 121.200. Aí eu pego esse mesmo 121.200 e faço uma outra aplicação, agora com juros simples, por 7 meses. E aí, no final dela eu chego nos 142.410, que era o que ele queria saber nessa questão. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Daqui a pouco a gente volta com a questão 2. Um abraço e bons estudos a todos.